Comunicando espiritualidade. Comunicando espiritualidade. Trazendo aí, como sempre, o estudo e a mensagem da espiritualidade. Como meu cumprimento inicial, eu deixo a seguinte frase: cada novo dia é uma abençoada oportunidade de crescimento espiritual e de iluminação interior. Para suas saudações iniciais, professor Olimar. Mais pesados do que as maiores montanhas, jazem depositados no coração dos homens a impureza e todos os vícios que derivam da impureza. Parti então, cheios de coragem, para removerdes essa montanha de iniquidades que as futuras gerações só deverão conhecer como lenda do mesmo modo que vós, que só muito imperfeitamente conheceis os tempos que antecederam a civilização pagã. Removamos as montanhas de iniquidades. Bom dia, irmãos. O reino dos céus é semelhante a um pai de família que saiu de madrugada, a fim de assalariar trabalhadores para a sua vinha. Tendo convencionado com os trabalhadores que pagaria 1 denário a cada um por dia, mandou-os para a vinha. Saiu de novo à 3ª hora do dia, e vendo outros que se conservavam na praça sem fazer coisa alguma, disse-lhes: ide também vós outros para a minha vinha, e vos pagarei o que for razoável. Eles foram. Saiu novamente à hora 6ª e à hora 9ª do dia, e fez o mesmo. Saindo mais uma vez à hora 1/10, encontrou ainda outros que estavam desocupados, aos quais disse: por que permaneceis aí o dia inteiro sem trabalhar? E disseram eles que ninguém nos assalariou. Então ele lhes disse: ide vós também para a minha vinha. Ao cair da tarde, disse o dono da vinha, aquele que cuidava de seus negócios: chama os trabalhadores e paga-lhes, começando pelos últimos e indo até os primeiros. Aproximando-se então, os que só à 1/10 hora haviam chegado receberam 1 denário cada um. Vindo a seu turno os que tinham sido encontrados em primeiro lugar, julgaram que iam receber mais. Porém, receberam apenas 1 denário cada um. Recebendo-o, queixaram-se ao pai de família, dizendo: estes últimos trabalharam apenas 1 hora, e lhes dás tanto quanto a nós que suportamos o peso do dia e do calor. Mas, respondendo, disse o dono da vinha a um deles: meu amigo, não te causo dano algum. Não convencionaste comigo receber 1 denário pelo teu dia? Toma o que te pertence e vai-te. Apraz-me a mim dar a este último tanto quanto a ti. Não me é então lícito fazer o que quero? Tens mau olho porque sou bom? Assim, os últimos serão os primeiros e os primeiros serão os últimos, porque muitos são os chamados e pouco os escolhidos. Evangelho de São Mateus, capítulo 20, versículos de 1 a 16. Professor Olimar, podemos comentar essa passagem evangélica? Com certeza. Essa passagem é uma passagem evangélica muito rica, né? E a gente começa observando que os romanos, e tanto quanto os judeus, dividiam o dia em 12 horas. Ou seja, enquanto havia luz do dia, era dia. A luz do sol era dia. Na escuridão, não era dia. Então o dia começava por volta de 6 horas da manhã e terminaria às 18 horas da tarde. Né? 12 horas apenas. Então quando o pai de família, e isto era um hábito naquela época, as pessoas ficavam na praça central da cidade. Né? Até porque a cidade era pequena. E aí o trabalho era, a convocação para o trabalho, o convite, o emprego era diário. Né? Era diário, então as pessoas eram diariamente convidadas a irem trabalhar aqui, ali ou acolá. Muito bem. Então o dono da vinha
pai de família sai de madrugada para assalariar trabalhadores, convocar trabalhadores para vir para a sua via, trabalharem nela. E saindo de madrugada, convoca trabalhadores e convenciona com eles. Olha, eu vou pagar 1 denário pelo dia de trabalho. Vocês aceitam? Aceitamos, está ótimo, perfeito. Foram para lá, muito bem. Mas ele sai novamente na 3ª hora, o que corresponde às 9 horas da manhã, porque se a primeira hora começa às 6, né, a terceira é às 9 horas da manhã. Encontra trabalhadores na vinha, mas é muito interessante nós observarmos que textualmente ali está dito que ele não convenciona mais o quanto pagaria, mas diz o que for razoável. E esses trabalhadores aceitam e vão para a vinha. Sai novamente a hora sexta, que corresponderia ao meio-dia, né? Porque é metade das 12 horas. Sai ao meio-dia, encontra trabalhadores na vinha, convida-os também para virem para a vinha. E os trabalhadores aceitam e não convencionam valores, apenas pagarei o que for razoável. Né? A hora nona, a mesma coisa. Ele sai à hora nona e faz o mesmo. Mas ele ainda vai sair a 1/10 hora. Essa 1/10 hora corresponderia às 17 horas, ou 5 horas da tarde, considerando o dia de trabalho. Tá? E nesta hora, nesse momento, ele chega na praça e encontra pessoas na praça lá, trabalhadores, e pergunta por que, vejam bem o detalhe, por que permaneceis aí o dia inteiro sem trabalhar? Poderiam ter dito várias coisas, mas o que é que eles disseram? Qual a razão? A razão é muito simples, ninguém nos assalariou, ninguém nos ofereceu trabalho. É diferente de nós não quisemos trabalhar. Não, ninguém nos ofereceu trabalho. E de vós também para a minha vinha. Tá? E vos pagarei o que for razoável. Bom, ao final do dia de trabalho, chama o administrador, ao cair da tarde, e diz a ele, paga os trabalhadores, começando pelos últimos e indo até os primeiros. E então o pagamento começa a ser efetivado. Só que o detalhe importante é que esses trabalhadores da última hora recebem 1 denário. 1 denário é o valor combinado com os trabalhadores convidados às primeiras horas, a primeira hora do dia. Ora, esses então já ficaram observando. Os outros que foram chamados nas diferentes horas também receberam 1 denário pelo dia de trabalho. Então, os trabalhadores chamados às primeiras horas acharam que receberiam mais do que 1 denário. E quando recebem 1 denário, reclamam, se queixam por pai de família. Por quê? Porque nós suportamos o peso do dia, do calor, e trabalhamos o dia inteiro. E aí o dono de a vinha, respondendo a eles, diz, meu amigo, eu não te causo dano algum, não convencionaste comigo receber 1 denário pelo teu dia? Foi isso que foi convencionado, foi isso que foi combinado. Toma o que te pertence e vai-te, apraz-me a mim dar a este último tanto quanto a ti. Não me é lícito fazer o que eu quero. Tens mau olho porque eu sou bom? Assim termina esta passagem elaborada por Jesus, que diz os últimos serão os primeiros e os primeiros serão os últimos. Naturalmente ela está cheia de simbolismos aqui, e esse pai de família é Deus. O dia de trabalho é esse dia na transição que a humanidade está passando. Nós estamos passando por um período muito intenso, a transição planetária, onde nós estamos transitando de um mundo de provas e expiações para um mundo de regeneração, que segundo Chico seria em 2057. Então, daqui a 36 anos estaremos já no mundo de regeneração. Mas isso então vai nos indicar que nós precisamos efetivamente estarmos prontos e dispostos a enfrentarmos este período final do dia de trabalho, em que o pagamento já começa a ser feito, a noite e o alvorecer de um novo dia, de um novo período. Em linhas gerais, essa parábola é um ensinamento maravilhoso, fantástico, e nós vamos ter aí várias interpretações ao longo, naturalmente, do trabalho de hoje. Bom, o que chama atenção é a questão da má vontade, do retardamento
do trabalho. Porque essa parábola ela é extremamente simbólica, assim como todas as outras, e a linguagem que Jesus utilizava. E ela, num primeiro momento, ela nos parece injusta quando nós lançamos os olhos sobre ela, porque o último que chegou trabalhou menos, mas recebeu o mesmo salário do que aquele que estava desde o início, como o professor falou. Só que o que Jesus chama a atenção é o estar à disposição. Os trabalhadores da última hora, eles estavam à disposição na praça, aguardando que alguém os chamasse, que alguém os assalariasse, que alguém os contratasse. Perdão. Então, eles não estavam fazendo mau uso das horas de trabalho, que é o que o professor Olimar vai falar depois. Eles estavam a postos, eles estavam à disposição do Senhor. E quanto a isso, Kardec ressalta: o obreiro da última hora tem o direito ao salário, mas é preciso que a sua boa vontade o haja conservado à disposição daquele que o tinha de empregar, e que o seu retardamento não seja fruto da preguiça ou da má vontade. Eles estavam à disposição, eles queriam trabalhar. Tem ele o direito ao salário, porque desde a alvorada esperava com impaciência aquele que por fim o chamaria para o trabalho. Laborioso apenas lhe faltava o labor. Ou seja, eles eram trabalhadores dispostos, lhe faltava o trabalho. Se, porém, se houvesse negado ao trabalho a qualquer hora do dia, se houvesse dito: tenhamos paciência, o repouso me é agradável, quando soar a última hora é que será o tempo de pensar no salário do dia, que necessidade tenho de me incomodar por um patrão a quem não conheço e não estimo? Quanto mais tarde, melhor. Esse tal, meus amigos, não teria tido o salário do obreiro, mas o da preguiça. É para isso que Jesus chama a atenção nesta parábola. Estar à disposição do Senhor. E na hora que se é chamado, dar a sua contribuição. O salário será recebido. Assim, nós encerramos a primeira parte desse nosso programa. Nós voltamos em breve. Até já. Comunicando Espiritualidade. Estamos de volta com o nosso programa Comunicando Espiritualidade, onde estamos abordando a parábola dos trabalhadores da última hora. Professor Olimar, o que nós poderíamos dizer sobre a prática dos atos culposos por parte daqueles que estão na praça à espera do trabalho? Então, o serviço do trabalhador é a oportunidade de progredir, né, no campo que lhe foi destinado. Muito bem. O reino dos céus é um estado de plenitude espiritual. Alcançado esse estado de plenitude espiritual de forma ativa, de forma perseverante, né, e também corajosa. Outro aspecto importante: a perfeição se dá por meio da transformação moral e do conhecimento através das diferentes encarnações. Isso é um aperfeiçoamento. Muito bem. O pai de família é Deus, a vinha é a humanidade e o trabalho é a aquisição de virtudes. Esse é o trabalho na vinha, o trabalhador da última hora. Ele vai para a vinha para adquirir virtudes. Por quê? Porque em oposição às virtudes estão os vícios. Então vamos voltar à questão agora, que é formulada pelo irmão Marcos, né? Ou seja, o que a gente pode dizer sobre os atos culposos da parte daqueles que estão na praça à espera do trabalho? Então, os trabalhadores aguardavam na praça a oportunidade de terem um convite para irem trabalhar. Imagine aqueles que estavam na praça, que o Senhor chega neles e pergunta: por que permaneceis aí o dia inteiro sem trabalhar? Eu não estava com vontade. Eu não queria. Ou, em vez de estar lá aguardando a oportunidade de trabalho, ele estava prejudicando os outros. Estava zombando, enganando, corrompendo, comprometendo. Então, veja bem, ele estava no campo dos vícios, dando
espaço ao mal e este mal preponderando no seu comportamento. Então esse indivíduo estava se endividando. Na praça se endividando. O que é que vai dizer Kardec sobre isso? O Evangelho vai dizer assim: que dizer então daquele que, em vez de apenas se conservar inativo, haja empregado as horas destinadas ao trabalho, ao labor do dia, em praticar atos culposos. Que haja, por exemplo, blasfemado de Deus. Olha o ato culposo. Blasfemado de Deus. Outro ato culposo, derramado sangue de seus irmãos. Estão vendo como ele se compromete? Lançado a perturbação nas famílias. Arruinado aqueles que nele confiaram. Abusado da inocência. Que enfim se haja cevado de todas as ignomínias da humanidade. Que será desse? Bastará dizer ao final do dia, à última hora: Senhor, empreguei mal o meu tempo. Toma-me até o fim do dia, para que eu execute um pouco, embora bem pouco, da minha tarefa, e me dá o salário do trabalhador de boa vontade? Não, claro que não. O Senhor lhe dirá: não tenho presentemente trabalho para te dar. Mal barataste, desprezastes o teu tempo. Esquecestes o que havias aprendido. Já não sabes trabalhar na minha vinha. Estão vendo a natureza do trabalho? É um trabalho de aquisição de valores morais, de crescimento moral, de comportamento de acordo com o paradigma maior que é Jesus, nosso modelo. Então nós temos efetivamente que reaprender a trabalhar na vinha, e é isto que diz o Senhor a esses trabalhadores que desperdiçaram esse tempo. Recomeça, portanto, a aprender. E esse recomeçar a aprender, observem bem, meus irmãos, porque nós começamos falando aqui nessa transição planetária, e a gente sabe que muitos espíritos serão degradados, e oxalá não sejamos nós. Tomara que não. Então vejam, nesse degredo, o que vai ele fazer? Reaprender a trabalhar, para não desperdiçar as oportunidades de trabalho. Estão percebendo? É isso que a gente tem dito, do simbolismo, daquilo que está embutido dentro desta parábola, né? Então, recomeça a aprender, e quando tu te achares bem disposto, vem ter comigo, e eu te franquearei o meu vasto campo onde poderás trabalhar a qualquer hora do dia. Misericórdia. Bom, meus irmãos, nós nos perguntamos se os espíritas são os obreiros da última hora. É interessante que Jesus ele se utilizava da simplicidade dos símbolos para demonstrar determinadas coisas. E nessa parábola, como o professor Olivar falou, ali são delineadas épocas. As horas são épocas. Né? Épocas em que Deus enviou determinados espíritos para que a humanidade avançasse. Né? Então, os obreiros da primeira hora são os profetas, Moisés e todos os iniciadores que marcaram as etapas do progresso. E eles continuaram, então, sendo assinaladas essas presenças através dos séculos pelos apóstolos, pelos mártires, pelos pais da igreja, pelos sábios, pelos filósofos e, finalmente, pelos espíritas. Os trabalhadores da última hora são os espíritas. Nesse contexto, meus irmãos, cabe salientar que Deus enviou espíritos em todos os campos
em que a humanidade progrediu, né? Nos campos da medicina, no campo da astronomia, né? No campo das leis, do regramento da sociedade. Todos foram espíritos enviados para que a humanidade ela evoluísse, progredisse. E os espíritas são os trabalhadores da última hora. Né? Nós estamos agora na hora 1ª. Como diz o professor Limar, já os dias eram divididos em 12 horas, né? Enquanto havia luz, eram 6 horas, e quando escureciam era mais 6 horas. Os dias eram divididos em 12 horas. Então, nós estamos na noite agora, na madrugada, e estamos trabalhando na conclusão do edifício. Né? Se encaminhando para a conclusão do edifício numa hora mais escura. Né? Como está acontecendo essa degradação desses espíritos que não estão acompanhando essa sintonia de amor, essa sintonia de paz, desses espíritos que não estão aproveitando a hora, estão fazendo mau uso desta hora em que o nosso Criador nos chama. E nós temos uma passagem do nosso Evangelho, Constantino, né, o Espírito Protetor, que diz o seguinte: Bons espíritas, meus bem-amados, sois todos obreiros da última hora. Bem orgulhoso seria aquele que dissesse: comecei o trabalho ao alvorecer do dia e só o terminei ao anoitecer. Todos viestes quando fostes chamados, um pouco mais cedo, um pouco mais tarde, para a encarnação cujos grilhões arrastais. Mas há quantos séculos e séculos o Senhor vos chamava para a sua vinha, sem que quisesseis penetrar nela? Eis-vos no momento de embolsar o salário. Empregai bem a hora que vos resta, e não esqueçais nunca que a vossa existência, por longa que vos pareça, mas não é do que um instante fugitivo na imensidade dos tempos que formam para vós a eternidade. Então, meus irmãos, nós ainda contamos com todo o trabalho que foi realizado em épocas muito mais difíceis, né, pelos nossos antecessores. Nós contamos hoje com a tecnologia, com condições sanitárias e de saúde melhores, toda uma vasta literatura que nos apoia, que nos aconselha a aproveitarmos melhor esta última hora. Então sejamos responsáveis, né? Estejamos atentos para que nós não desperdicemos esse instante que é a nossa passagem pela Terra com entretenimentos que não agregam moral, né, e bons costumes. Professor Limar, para as suas despedidas do dia de hoje. Aproxima-se o tempo em que se cumprirão as coisas anunciadas para a transformação da humanidade. Então, usando essa chave simbólica, essa humanidade é a vinha, né? Transformação da vinha. Ditosos serão os que houverem trabalhado no campo do Senhor com desinteresse e sem outro móvel senão a caridade. Olha lá, fora da caridade não há salvação. Seus dias de trabalho serão pagos pelo cêntuplo do que tiverem esperado. Ditosos que hajam dito a seus irmãos a importância de nós estarmos unidos, né? Trabalhemos juntos e unamos os nossos esforços a fim de que o Senhor, ao chegar, encontre acabada a obra. Olha o trabalhador proativo, né? Porquanto o Senhor lhes dirá: vinde a mim, vós que sois bons servidores, vós que soubestes impor silêncio aos vossos ciúmes e às vossas discórdias, a fim de que daí não viesse nenhum dano para a obra. Estão percebendo, meus irmãos? Como é importante que nós tenhamos essa postura adequada, que nós priorizemos o espírito em vez da matéria, né?
e que lutemos pelo nosso progresso espiritual, mas também pelo progresso dos nossos irmãos. Esse é um esforço que naturalmente vai se apresentando. Quanto mais a gente entende, quanto mais a gente progride, mais sente a necessidade de ajudar aos que estão à sua volta, ao seu alcance. Né? Não digo na proximidade, nas proximidades, às vezes estão próximos, às vezes estão distantes. Mas, sobretudo hoje em dia, né, com as mídias sociais, essa questão de distância se tornou muito relativa, né, porque atingimos outros rincões sem problema nenhum. Assim sendo, meus irmãos, eu deixo aqui o meu agradecimento, o meu bom dia, e o meu desejo sincero, meus irmãos, que cada um de nós possa receber o seu denário pelo dia de trabalho. Que nós conquistemos as virtudes que estão no nosso alcance, que são necessárias, e que nós possamos, meus irmãos, depois desse dia de trabalho, nos prepararmos para outros dias de trabalho. Porque Deus é amor. E é preciso que o amor se espalhe. Que o amor esteja presente no coração de todos os nossos irmãos e irmãs e, sobretudo, nos nossos corações. Bom dia. Eu vou me despedir com uma frase de Emmanuel. Ainda que não possas marchar livremente com o teu fardo, avança com ele para a frente, mesmo que seja 1 milímetro por dia. Um grande abraço.